Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite. Oi, boa noite, Carol, boa noite, Muniz, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, presidente Lula passou pelo Ceará depois da visita a Pernambuco e Bahia, falou sobre alguns assuntos como educação, pesquisa e conhecimento, enalteceu a importância dessas áreas, né? Qual o saldo aí desse giro do presidente em busca de mais popularidade? Olha, Carol, eu fico em dúvida se esse tipo de agenda ainda tem algum efeito direto na popularidade. Eu acho que esses estados escolhidos pelo Lula já são estados em que ele teve uma votação maciça. Ele venceu o Bolsonaro lá, teria vencido a eleição no primeiro turno se o Brasil fosse resumido a esses 3 estados. A Bahia deu a ele uma votação consagradora, Ceará da mesma maneira e Pernambuco também. Então eu acho que é meio pregar para convertidos ir a esses lugares. E ele fez ali falas sobre uma série de assuntos que rendem recortes aqui e ali, vão render repercussões nas redes sociais, que são reflexo da polarização que existe no país. Portanto, quem já apoia o presidente vai bater palma, quem já o critica vai encontrar mais munição para criticar. Então eu não vejo muita vantagem, muito ganho em aparições como essas. Os lançamentos dos programas aí é diferente. Alguns deles mostram um potencial sim de melhora para essas populações, para essas localidades e para o país de um modo geral. Outros são mais controversos. O Centro Aeroespacial que ele lançou na Bahia parece ser algo promissor para pesquisa e para a geração de emprego local. Da mesma maneira, para o Ceará ter uma unidade do ITA, que é um centro de formação de excelência em engenharia aeronáutica, é um super ganho, é um super upgrade. É o estado do ministro da Educação, então ele aproveitou para louvar o trabalho do Camilo Santana, falar da necessidade do Brasil fazer de uma vez por todas uma revolução na educação que está atrasada, investir em pesquisa, e tudo isso é de fato demanda urgente, prioritária para qualquer país que almeje chegar a um desenvolvimento pleno, econômico, social, e em todas as suas potencialidades. A Coreia, quando ascendeu a posição que ela ocupa hoje no mundo, foi graças a um investimento pesado, quase monotemático em educação. Então essas são coisas importantes de um presidente da República destacar e mais importantes ainda de se investir nisso. Então me parece ser um ganho ali para o Ceará, uma agenda positiva. O relançamento de Abreu e Lima, a gente falou ontem já aqui, já acho que se inscreve numa categoria um pouco diferente. Sim, o Brasil precisaria ter mais autossuficiência em refino de petróleo, sim, mas a que preço e em que condições? Essa refinaria já foi muito dispendiosa no passado, ela deverá consumir mais 8 bilhões de reais da Petrobras, dinheiro que poderia ser investido, por exemplo, em biocombustível, transição energética, outras agendas mais de acordo com o tempo que a gente vive. Então, tenho mais dúvidas sobre a ressurreição da refinaria de Abreu e Lima como uma agenda. Eu acho que ela está mais para algo que o Lula quer comprovar do ponto de vista político, e ele até fez uma fala a esse respeito, do que de fato um investimento a toda prova, um investimento que qualquer especialista no setor enalteceria, recomendaria e diria que é uma prioridade real. Todo o plano de investimento da Petrobras, aliás, teve um pouco esse viés, uma indução por parte do Palácio do Planalto daquilo que ele gostaria de ver consignado como prioridade da petroleira. Então eu acho que está mais próximo daquela agenda do Lula de enxergar as empresas
públicas de capital misto ou estatais como braços indutores do desenvolvimento do que algo realmente comprovado por dados, comprovado por evidências, que é o caminho correto nesse setor. Vera, você mencionou ali, né, que o Lula pregou para convertidos, por um lado, né, pensando em quem estava ali na plateia, mas tem um outro aspecto ali dessa agenda dele, que são os militares, que estavam ali em alguns momentos no palco com eles. Algumas das agendas eram 100% voltadas para os militares, né? O presidente aproveitou a viagem para afagar um pouco esse grupo, né? As relações estão um pouco melhores entre o governo e o presidente especificamente e os militares? Estão bem melhores, Muniz. A gente viu ao longo do ano passado uma aproximação bem lenta, bem cuidadosa, e que parece ter evoluído do fim do ano para cá. A presença dos militares no evento de 8 de janeiro já ajudou a distensionar bastante o ambiente, e nessa viagem ele sim fez afagos, alguns inclusive escolhendo elogiar o papel dos militares, principalmente do Exército, em detrimento de um outro grupo que é apoiador histórico do Lula e do PT, que é o dos ambientalistas. Uma das coisas que ele lançou em Pernambuco foi uma escola de sargentos, próxima ali a Abreu e Lima, e é uma escola que causa controvérsia no local porque ela é construída numa área de proteção ambiental. E aí ele fez menção aos ambientalistas, disse que conhece a vocação, a capacidade de luta dos ambientalistas, que sabe de tudo isso, mas que é preciso saber agradecer e que se não fosse o Exército deter aquela área, não sei o que, teria sido tudo transformado em favela, em ocupação desordenada, e aí não restaria talvez nenhuma árvore na região. Então ele fez esse aceno, portanto louvou a capacidade dos militares de organização e de até preservar uma área que é ocupada pelo Exército, e defendeu ali a ideia da construção do prédio, que é um investimento que vai consumir mais 1,8 bilhão, e que foi anunciado no Bolsonaro. Portanto, é uma obra do Bolsonaro que ele está tocando adiante, mantendo e aproveitando para dar uma afagada nos militares. Isso cai bem. O evento do ITA também tem participação das Forças Armadas, porque o ITA é o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, então também teve esse condão, e no Centro Aeroespacial, que foi lançado na Bahia, também tem participação do Ministério da Defesa. Então, nos 3 estados, a presença dos militares muito ativa ali nessa agenda, a primeira delas, desse roadshow aí que o Lula vai fazer por estados do país. Agora, Vera, tem outro setor do qual o Lula estava tentando se reaproximar, que são as lideranças evangélicas, e agora houve um grande retrocesso, né? Com aquela decisão de acabar com o benefício tributário que tinha sido dado pelo Bolsonaro em cima de salários, vencimentos dos pastores. Hoje teve uma reunião do ministro Fernando Haddad com alguns representantes, parlamentares da bancada evangélica. Tem algum sinal de que o governo pode recuar? Olha, Carol, me parece ser mais um episódio em que o governo pode até acertar no mérito, mas erra muito feio na forma. Era evidente que isso era um campo minado, e que seria explorado pelo bolsonarismo e pelos mais ruidosos dos líderes evangélicos que têm assento na política. Foi o que aconteceu. É óbvio que a medida aprovada pelo Bolsonaro era eleitoreira, descabida, ela introduziu um privilégio muito grande para as igrejas em relação a outros segmentos da sociedade, da economia, e que ela precisaria ser revogada porque não se sustentava do ponto de vista fiscal. Acontece que há formas e formas de você fazer isso. E o que se tentou fazer foi uma resolução da Receita que passasse abaixo do radar e, portanto, não fosse colada como uma medida do Lula ou do Haddad. É impossível acontecer isso. É óbvio que isso seria explorado por essas lideranças e, sim, seria atribuído ao Lula e ainda na forma de perseguição religiosa, e foi exatamente o que aconteceu. E aí agora
Depois da vaca ir para o brejo, o Haddad se reúne com esses líderes e anuncia que vai criar um grupo de trabalho para reestudar a questão. Então, essas idas e vindas acabam causando um desgaste adicional. E aí, se o governo recuar, fica ruim, porque aí vai se mostrando que ele está, de novo, perdendo arsenal para o que ele precisa fazer em termos de ganho de arrecadação. Então, eu acho que acaba saindo pior a emenda do que o soneto. Se você negocia, se você explica para o conjunto da sociedade que, olha, tem aqui esse benefício, ele é dado só para um setor e isso representa tanto de receita a que o governo está renunciando, que poderia ser revertida naquele outro ganho para toda a sociedade. Aí você começa a abrir o caminho para que as igrejas não possam crescer tanto no discurso e fazer essa distorção que é atribuir a uma questão religiosa algo que é eminentemente de ordem fiscal e tributária. Se você explica que isso foi feito já no curso de uma campanha eleitoral, sem nenhum amparo técnico, você se blinda, você já ganha para a sua briga o Tribunal de Contas, o Judiciário e outros setores que podem vir a ser acionados a posteriori. Então você precisa armar um meio de campo antes de fazer uma jogada que você sabe que traz riscos políticos com um grupo com o qual você já não está bem historicamente. Então acho que faltou isso. Isso mostra que tem falhado a articulação política do governo e que as medidas estão sendo tomadas de forma isolada e desarticulada. E até falando em recuo, né, Vera, terminou de novo sem ainda uma definição muito clara essa questão toda, a novela da reoneração, né? O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, hoje disse que o governo vai reeditar o texto, mas depois teve um outro ruído ainda com o ministro Fernando Haddad. Cada um está dizendo uma coisa, né? O que vai acontecer? Para onde que isso vai, hein? Olha, isso daí causou bastante estranhamento na Fazenda. A fala do Pacheco, ele chegou à Suíça para participar de um evento do LIDE, o grupo empresarial, e chegou lá falando mais do que havia falado até que ele estava reservado em relação ao teor da conversa dele com o Haddad sobre essa MP. E lá ele deu essa informação de que a MP seria recolhida pelo próprio governo, desmembrada, editada, e retirado dela a questão da reoneração. E aí, nesse ponto, ele fincou o pé, dizendo que valeria a prorrogação da desoneração feita pelo Congresso, nos termos feitos pelo Congresso. Conversei hoje, eu estou em Brasília hoje, com fontes da Fazenda que dizem que não é isso, que a Fazenda não abriu mão de começar a reoneração imediatamente, ainda que de forma paulatina, e ainda que mais escalonadamente do que a própria MP previa. Então, eles até admitem mexer nos termos da MP, mas deixar todo mundo com desoneração plena até 2027 não está no horizonte por hora. E aí tem o terceiro elemento que entrou nessa equação ontem, que é o Lira. Ele esteve com o Haddad, mas dessa conversa eu não consegui extrair nada de nenhum dos lados, o que me leva a crer que houve um pacto ali de não falar nada depois da conversa, como parecia ter havido também no início da semana na reunião com o Pacheco e que ele quebrou agora na Suíça. Então tem um telefone sem fio bastante grande nessa história, causou um certo mal-estar no governo o fato do presidente do Senado ter falado lá, quebrando um pouco essa ideia de primeiro aparar todas as arestas para depois anunciar. E o anúncio deverá ser feito só na semana que vem. Está me parecendo que está difícil chegar a um acordo que contente a todos os lados e que, se for esse o caso, o governo tende a perder. Porque se não topar manter a desoneração, eu estou achando que o Rodrigo Pacheco pode voltar àquela posição inicial, da qual ele parecia ter sido dissuadido, e devolver o raio da MP. Enfim, eu acho que terminou mal parada essa questão. Tema para ser tratado com o Haddad na segunda-feira, que ele vai se materializar na minha frente, lá no centro do Roda Viva. Opa, já vai